A paz do Senhor para todos. O programa Despertai para Cristo é uma voz evangélica que chega à sua casa, à sua família, aos seus servidores e a tantos quanto desejarem ouvir a palavra de Deus. Está escrito na Bíblia: desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Convidamos a todos à leitura da Bíblia. No livro do profeta Isaías, no capítulo 53, começando pelo versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi como renovo perante eles, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza viam para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado e não foi feito dele caso algum. O versículo 11 diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Destacamos o versículo 2. Sem parecer e sem formosura. E olhando para ele, nenhuma beleza viam para que o desejasse. Afirmamos aos nossos diletos irmãos e amigos de que o texto bíblico lido nesta oportunidade fala de Jesus. Como se Isaías estivesse ao pé da cruz. Cerca de 700 anos antes da crucificação. Isaías recebeu a revelação do que aconteceria no Calvário. E ele estava como que se vendo o Cristo crucificado. Por isso ele diz: homem de dores. Por isso ele diz: desprezado. Por isso ele diz: sem parecer, sem formosura. E quem olhasse para ele, nenhuma beleza via para que o desejasse. Perguntamos aos nossos amigos: que beleza tem um homem pendurado em uma cruz? Que beleza tem um homem com uma coroa de espinhos na sua cabeça? Que formosura tem um homem com seus pés e as suas mãos cravadas, transpassado por uma lança, aonde perdia o seu sangue. Que beleza tinha este homem. E talvez alguém, ao ler esta passagem bíblica, sabendo que ela se refere a Cristo, pergunte: como pode se entender um Cristo sem parecer
e sem formosura. Na realidade, meu prezado, o Cristo sem parecer e sem formosura, o culpado fui eu, você, nós que pecamos. Veja que o texto bíblico diz que ele tomou sobre si as nossas dores, que ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas este é o Cristo em que a humanidade conhece. O Cristo que os apóstolos conheceram até certo tempo. Um Cristo desfigurado. Um Cristo que, se olhasse para ele, nenhuma beleza via para que o desejasse. Quem que desejaria receber cravos nas suas mãos, nos seus pés, na sua cabeça e ser transpassado por uma lança? Esta era a situação em que se achava o Cristo. Mas convidamos a todos para uma outra passagem bíblica em que encontramos em Mateus, capítulo 17, partindo do versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Nesta manhã, desejaria que os prezados telespectadores se voltassem para as 2 passagens da Bíblia. Isaías 53 e Mateus capítulo 17. Para entre as 2 passagens, encontrarmos o Cristo a quem nós servimos. Isaías estava como que ao pé da cruz. Então ele viu um Cristo desfigurado, sem parecer. Por quê? A Bíblia diz que cuspiram no seu rosto. O que é bem diferente do que está em Mateus, capítulo 17. Jesus havia dito para os seus discípulos e até orado em favor deles, dizendo que o Pai o guardasse, para que eles vissem a glória que ele tinha
antes que o mundo existisse. Os discípulos estavam conhecendo um Cristo feio, pálido, sofredor. Mas agora, no Monte da Transfiguração, Jesus queria se revelar para ele com aquela glória que ele tinha no passado. No Calvário estavam dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Mas no Monte da Transfiguração era Moisés e Elias. Moisés, aquele homem de Deus que serviu aos israelitas por 40 anos na peregrinação do deserto. Teve uma vida com 3 etapas. Cada com 40 anos. Do seu nascimento até visitar os seus irmãos. Da visita aos seus irmãos até que o Senhor lhe apareceu no monte, quando ele via uma sarça ardendo e não se consumindo. E mais 40 anos da sua chamada até o término da sua carreira. Elias, um homem que apareceu a Israel no tempo de crise, quando eles não sabiam a quem servirem. E Elias fez uma pergunta: se Baal é Deus, servia Baal. E se Deus que fez os céus e a terra, então sirvam a ele. E não houve resposta alguma. Mas quando ele levou o povo a uma prova dura de partir um bezerro e ser entregue aos profetas de Baal, e um outro ficando para ele, e iam clamar ao Senhor, e aquele que respondesse por fogo seria Deus. E os profetas de Baal lutaram, nada conseguiram. E ele, colocando-se perante o Senhor, disse: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, manifesta-te hoje para que este povo saiba que tu és Deus e que eu sou teu servo. Então, estas duas criaturas, Moisés e Elias, que apareceram quando Jesus estava no Monte da Transfiguração. Bem diferente do Calvário, quando dois malfeitores estavam lado a lado. No Calvário, cuspiram no seu rosto. Por isso ele aparecia aquele Cristo sem parecer e sem formosura. Mas no Monte da Transfiguração, o seu rosto resplandecia como o sol. No Calvário, tiraram as suas vestes e lançaram sorte. Mas no Monte da Transfiguração, as suas vestes se tornaram brancas, que ninguém podia lavar para ficar de igual modo. Na crucificação, aonde o Cristo, sem parecer e sem formosura, aparece. Disse que houve trevas. Mas no Monte da Transfiguração,
era uma nuvem luminosa que passava por cima. Na crucificação, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? No monte da transfiguração, da nuvem saía uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Então faça um confronto agora do Calvário e do monte da transfiguração. No Calvário você encontrará um Cristo feio, sem parecer, sem formosura, com o rosto cuspido. Deram-lhe um punhado, tiraram as suas vestes, descobrindo a sua nudez. Mas no monte da transfiguração, você encontra um Cristo glorioso, um Cristo bonito, um Cristo com seu rosto resplandecendo, as suas vestes brancas, e uma nuvem luminosa, e uma voz do céu que falava: este é meu filho, em quem tenho prazer. Então é este o Cristo que eu quero te apresentar nesta manhã. É o Cristo glorioso. Porque aquele Cristo sem parecer e sem formosura foi o que tomou sobre si os nossos pecados. Foi nós quem levamos a ser crucificado. Mas só uma coisa eu tenho a te dizer. Existe uma passagem bíblica que muitos tomam por afronta, que é Marcos capítulo 16, versículo 15, quando diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então alguém acha que isto é uma afronta. Mas, meu querido, se fosse você, que tivesse deixado uma glória semelhante à que nós acabamos de ver no Monte da Transfiguração, essa era que Jesus tinha com o Pai lá nos céus. Deixado tudo isto para vir tomar uma forma humana, com um propósito de, através dos seus sofrimentos, salvar uma raça sofredora. E tivesse vindo, e tivesse assumido esta grande responsabilidade, depois de açoitado, de cuspido, de desprezado, depois de haver dado a sua própria vida, e agora mandar dizer para o povo: tudo isto que passei foi com um propósito de salvar a humanidade. Se você tivesse feito isto em favor da humanidade, você diria ou não, como Jesus disse: agora ide e pregai. Quem crê no meu sofrimento, quem crê que eu morri, fui sepultado, ressuscitei, estou à destra do Pai para interceder por todos os pecadores. Você diria ou não: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Nesta oportunidade, raciocine o que Jesus passou por mim, por você, por nós, e tome uma decisão de ser agradecido a este, que sendo bonito, se tornou feio, que sendo rico, se fez pobre, que estando ao lado do Pai, veio à terra para sofrer, com o propósito de salvar a mim e a você. Se você agora reconhece de que é um pecador, e que Jesus morreu em seu lugar, Ele está pronto para te perdoar. Ele não quer saber que cor o seu pecado, nem o que você fez, mas se toma uma decisão de aceitar, através do seu sacrifício, o perdão consumado na cruz. As suas últimas palavras foram estas: Pai,
está tudo consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo adornado a cabeça, expirou. Eu te apresento agora este Cristo glorioso de Mateus 17, com o rosto resplandecente, para te salvar. Se deseja, feche os seus olhos. Peça a Deus perdão dos seus pecados. Reconheça o sacrifício de Cristo no seu lugar. E a Bíblia diz, e se crer, serás salvo. Amém. Querido Deus e Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade. E te apresentamos aqueles que estão sentindo na alma o desejo de serem salvos, reconhecendo o teu sacrifício no Calvário para perdão dos seus pecados. Eu te agradeço porque o Senhor usou de misericórdia para comigo, para com a minha família. E te peço uma bênção em favor daqueles que, nesta manhã, estão participando deste programa Despertai para Cristo. Deus a quem servimos, tudo pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.